Alcides, né, que trabalha aqui com essa química, o pessoal conhece aí, tem muita gente no Juventus, né, que é aluno que está nos vídeos, né, a gente tem uma relação aí, assim, eu fui professor de alguns aí por uma série de anos, no primeiro, segundo, terceiro, né, eu pensei que a gente ia fazer uma aula, eu e o Omar juntos, né, e o Bocão também, mas eles já trabalharam as questões, não foi isso, né, Bocão? Aí, nós vamos entrar aí, eu fiquei com algumas questões, e a gente está tendo uma aula, acabou até atrasando um pouquinho nessa entrada, né? A gente está tendo uma aula na escola, então eu peguei 3 questões aí, né, estilo Enem, mas que também deram um gancho para a Consultec, né? Que é a questão que está falando sobre a gasolina adulterada, e eu tive até uma felicidade que essa semana, não sei se vocês viram, o governo aumentou a faixa permitida, né, para se colocar álcool na gasolina, que antes eram de 20% a 25%. E aí, devido ao problema que os brasileiros, né, estão causando aí, o aumento da gasolina está refletindo na inflação do país, e eles aumentaram essa faixa, que antes era de 20% para 25%, aumentaram de 25% até 18%. Não sei se vocês viram isso. E a UESP já cobrou isso na prova vestibular. Se você prestar atenção, a prova desse ano cobrou a adulteração, né, da gasolina com etanol. E aí a gente pegou algumas questões associadas, uma questão associada a isso, e 2 questões associadas com o tema que tem a maior chance de cair esse ano nos vestibulares do Enem, que é a questão da radioatividade. Inclusive hoje o programa, né, foi sobre energia nuclear, né, o programa aprovado, né? E aí, o que a gente comenta para vocês, que a gente vai fazer um comentário breve do que o vestibular e do que o Enem normalmente cobra. A questão das habilidades e das competências que os alunos têm que ter uma noção para responder esse tipo de questão. Então, a primeira questão da gente aí, né, é a questão da gasolina adulterada. Não, parece que não digitaram o texto, né? Tinha um texto aí, no material de vocês tem? Ah, então beleza. Então, gente, ó, a questão aí é a número, qual é aqui? Número 11, página 3. Gente, ó, então, a gasolina adulterada e vendida em baldes perto de distribuidores. Gente, a gente falou de um problema sério que a gente tem com a gasolina, né, que a gasolina brasileira, como todo mundo sabe, ela não é uma gasolina que vem só gasolina. O governo aqui no Brasil, ele, né, coloca álcool dentro da gasolina. Esse álcool é chamado de álcool anidro. O que é álcool anidro? Quando se fala anidro, quer dizer que o álcool não tem água dentro dele. Que existe álcool hidratado e álcool anidro. A palavra anidro quer dizer desidratado, sem água dentro. Então, o álcool que é adicionado à gasolina é um álcool sem água. Então, quando se coloca álcool na gasolina, existem 2 motivos. Um desses motivos era o seguinte: quando o preço internacional do petróleo aumenta lá fora, né, aí o Brasil ele tinha uma seguinte vantagem: ele aumentava a quantidade de álcool na gasolina para tentar manter o preço da gasolina estável. Só que a gente coloca o álcool primeiro para regular o preço do petróleo, segundo, é por questões ambientais. Todo mundo sabe que o etanol que a gente usa na nossa gasolina, ele é oriundo da cana de açúcar aqui no Brasil. É um biocombustível, é um combustível de origem renovável, e sendo renovável ele é menos do que poluente. Então a adição de álcool à gasolina, né, tinha 2 questões principais: regular o preço do petróleo, porque se aumentasse muito lá a gente botava mais álcool aqui, e também por razões de poluição ambiental. Todo mundo sabe que os combustíveis de origem fóssil, eles são muito mais poluentes do que os combustíveis de origem renovável, como é o caso do biodiesel e do etanol, né? Do bioetanol que vem da cana-de-açúcar, e pode vir também do milho, da beterraba. Então, o Brasil, a gente tem permitido por lei uma adição que variava de 20% a 25%, que agora, devido a uma medida de proteção do governo, essa faixa aumentou. Eu posso colocar hoje, por lei, entre 18% e 25%. Aí muita gente fala assim: mas olha, simples, por que um dono de posto ele coloca, né, ele adultera com álcool? Gente, porque mesmo, né, o álcool estando encarecendo, que é o que está acontecendo agora, a gente está na intersafra da cana-de-açúcar,
né? Ou seja, está faltando, né, cana para produzir o álcool. A gente teve um problema que foi o seguinte: o açúcar no mercado internacional aumentou o quê? O preço do açúcar aumentou, então se tornou muito mais atrativo para o usineiro produzir o quê? Açúcar do que produzir o quê? Álcool. Como o Brasil, né, não tinha, o governo não se atentou para essa questão da intersafra e deixou as reservas de álcool dele diminuírem, o que é que os usineiros fizeram? Deixaram de produzir álcool, venderam açúcar, então a quantidade de álcool diminuiu por conta da venda do açúcar e porque está na intersafra. E aí o álcool encareceu. Claro que o valor do litro do álcool ainda não ultrapassou o valor do litro da gasolina, mas ele aumentou. E aí a gasolina já tinha aumentado porque o preço do petróleo aumentou lá fora. E agora estão querendo aumentar a gasolina, porque como no Brasil a gente bota álcool na gasolina, se aumentou o álcool, a gasolina, por conta disso, vai o quê? Vai aumentar. E aí a gente está com esse problema. Só que o dono de posto, alguns donos de posto e algumas pessoas, né, para venderem gasolina com, né, ganhar um dinheiro a mais, um lucro ilícito, misturam mais álcool do que é permitido por lei. Então, a faixa, qual é a maior quantidade que é permitida por lei? Inclusive agora com essas modificações, 25% de álcool na gasolina. Então, essa